Muito boa noite, meus irmãos, todos aqueles que já estão conectados aí nesta noite. Mais uma noite de estudo bíblico que nós vamos ter daqui a pouquinho, se Deus quiser. E enquanto isto, eu vou aqui cumprimentando os irmãos que vão chegando, tá bom? Eu sei que hoje eu comecei um pouco mais cedo, com um pouco mais de tempo e tranquilidade para poder fazer tudo com calma, sem correrias, viu? E eu espero que vocês aí do outro lado estejam preparados para interagir, participar. Hoje eu estou sem o auxílio da minha esposa aqui na frente da câmera, mas ela está lá no início me ajudando ali, porque hoje ela está com alguma dificuldade para tocar. Então, como é feriado também por aqui, nós resolvemos dar uma folguinha para ela, certo? E vamos caminhar vocês e eu aqui no nosso estudo, vamos cantar, vamos ver o versículo da semana, que é óbvio ela vai me ajudar, porque senão eu estrago tudo. E depois nós seguiremos no estudo bíblico de hoje, com a graça de Deus. Então, primeiro eu vou começar cantando, óbvio, com vocês, um primeiro cântico, depois cantarei um segundo, que tem tudo a ver com o nosso estudo bíblico desta noite. Quem chegou aí, amor? Fala para mim. Beth, boa noite. Beth, Dona Alvina, boa noite. Sandra, boa noite, minha querida irmã. Boa noite, Lloyd. Boa noite, Ronieres. Boa noite, Luzia. Então, sejam vocês muito bem-vindos. Vou cantar o primeiro cântico e depois aí nós poderei eu cumprimentar outros mais que porventura chegarem, tá bom? Olhar somente a Ti, Senhor, é um cântico muito conhecido. E aí você que é da Igreja Aliança, mesmo não sendo, já deve ter acompanhado em outras ocasiões. Então, eu convido que você me ajude, cantando onde você estiver também, tá bom? Olhar somente a Ti, amar somente a Ti e servir somente a Ti, Senhor. Vamos lá. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar para Te adorar, Senhor. E não olhar atrás. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, amar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar para Te adorar, Senhor, e não olhar atrás, servir somente a Ti, Senhor, servir somente a Ti, Senhor, servir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar para Te adorar, Senhor, e não olhar, amar e servir agora, hein? Olhar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti,
somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar para te adorar, Senhor, não olhar e não olhar atrás. Olá, boa noite para quem mais chegou aqui, tem uma turminha boa. Maria de Jesus, boa noite. Dona Zilda, boa noite. Eu lembrei da sua sogra, né? Sogra de quem agora, hein, Zilda? Coloca no comentário aí que você falou sogra da sua sobrinha. Dona Maria, o nome eu lembro. Vamos orar por ela, né? Se Deus quiser. Luciana, boa noite. Edgar, Lívia, Lucas, Jonatas, família, boa noite. Edna Lopes e Jean. Boa noite, Marina. Boa noite, Claudemir. Boa noite, Celso Couto, Joaninha, Lafayette, Presbítero Garmes, Lídia, Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Fátima Bezerra, Marta e Elias e a Maria Xavier. Essa é a turma que, por enquanto, tenho anotado aqui. Vamos cantar um cântico. Não pediu, se puder, se isso não for amor. Lá no final, talvez, Ronies, hoje eu tô só tá... Sogra da sobrinha. É sogra da sobrinha, então aceitei, né? Hoje é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu aqui, tá bom? Então, ó, nós vamos aí no texto de hoje, Romanos 8, 31, 39 é o texto que nós vamos estudar. Então, vamos cantar esse cântico, tá no comentário aí para você poder cantar comigo, tá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem? O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
É isso aí, gente. Judiou, ele é em sol, eu tirei lá, não aguento, ninguém... Pra mim tem que ser... A mulherada não conseguiu cantar não, pergunta pra eles ainda. Para mim tem que ser um tom mais alto, né? Deixa eu me organizar aqui, viu, gente? Quem mais eu cumprimento aí, amor? Ops. Só ajustar esse microfonezinho aqui para ficar mais fácil, né? Então, deixa eu ver quem chegou aqui. Depois da Marta Elias, Maria Xavier, Dona Dulce, seu Nilson. Casal não pode faltar não, hein? Dona Dulce, seu Nilson, Rosimar Oliveira e o presbítero Elias Feitosa, lá de São Luís do Maranhão. Então nós vamos fazer o seguinte, com a preciosa ajuda da minha assistente aqui, pelo menos no início, o Salmo 62, versículo 12, é o versículo proposto para nós decorarmos durante a semana. Se é para decorar, que estou fazendo com a Bíblia na mão, né? É que eu tenho que ler aqui para decorar, né? Então vamos lá. 62, Salmo 62, versículo 12. Diz assim, olha: E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Vamos lembrar, vou tentar falar sem olhar ali, não é? A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um, e agora? Isso mesmo, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Salmo 62, 12, não é? Então, vou tentar de novo, para decorar tem que ser assim, não é? A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Salmo 62, 12. Eu acho que para eu decorar esses textos eu tenho que fazer mais disso que eu acabei de fazer aqui, não é? A Marta falou que se perdeu com esse tom. Você se perdeu com esse tom, Marta? Eu lamento muito. Eu peço desculpas. Muito alto. A mulherada... Mas o importante é que vocês reflitam na letra, porque é um texto bíblico, é um cântico baseado num texto bíblico. Eu já deveria ter orado no início, mas como eu comecei cantando, né, então eu acabei esquecendo. Mas nós vamos fazer essa primeira oração. E aí nós temos motivos de gratidão, mas temos também que interceder. Interceder pela irmã da Vânia, a Vera, que não está bem ainda, né? Seu quadro parece que não está lá, essas coisas aí, então a gente fica preocupado e ora. Porque não, o que mais a gente pode fazer, não é? E graças a Deus, tanto a Vera quanto agora a Dona Maria, sogra da sobrinha da Dona Zilda, que também está internado. Gente, a relação de pessoas aí tomadas pela Covid é muito grande. É muito grande. Nosso coração tem que se aquietar mesmo, porque não há muito nem o que dizer nessas circunstâncias mais em termos de vai melhorar, não vai, é grave, não é, porque é uma doença assim, extremamente desconhecida, não é? E por mais que as pessoas estudem, façam análises e cheguem a certas conclusões, elas não são precisas. Então a gente fica aqui, nós não estamos vendidos a uma situação que nós ignoramos, não. Esta é a grande vantagem que o povo de Deus tem. O povo de Deus está nas mãos do Senhor. E quem é que detém o controle de tudo que se passa no mundo, senão o nosso bondoso Deus? Então, nós vamos falar com ele sobre a Vera, vamos falar com ele sobre a Dona Maria e sobre tantos outros. A Lisbeth está aí, não é? Não com o problema da Covid, mas em tratamento de saúde, e tantos outros irmãos nossos. Hoje não é reunião de oração, mas eu vou aproveitar esta oração inicial para fazer menção desses nomes, tá bom? Feche os seus olhos, onde você estiver, concentre-se no Senhor e vamos conversar, vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado por esta noite e por este momento precioso em que o Senhor nos permite, ó Deus, estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós a temos nas nossas mãos, nos nossos lares,
e não quer dizer, Senhor, que ela tem sido utilizada da maneira devida, no tempo, na medida, nas proporções adequadas. Eu rogo, portanto, Senhor nosso Deus, que pela Tua graça e misericórdia, esses momentos sejam aproveitados da melhor forma possível, que sejam momentos de grande edificação para a nossa vida, que sejam momentos para o Teu louvor, honra e glória. Aproveito, Senhor, para interceder pelas pessoas cujos nomes foram mencionados aqui agora. Dona Maria, não conheço, Tu sabes, e a Vera. Senhor, que Tua mão esteja estendida sobre estas mulheres misericordiosamente, que o Senhor seja benigno, maravilhosamente benigno, infinitamente bondoso, misericordioso para com estas pessoas. Olha também, Senhor Deus, para a vida da Lisbeth, em seu tratamento de saúde. Os demais irmãos nossos aqui de Bauru e aqueles que estão distantes, pelos quais nós também intercedemos, e aproveito para agradecer pela recuperação do Marcelo, filho da Terezinha, e do Edinho, por quem nós clamávamos recentemente, e inclusive o seu filho, que também foi internado. Ambos foram internados, e o Marcelo numa situação muito crítica, mas pela Tua graça já receberam altas, ambos. Obrigado, Senhor. E rogo também pela vida do Enauri, que amanhã deve se apresentar para tratar o problema renal de que fez menção durante a semana. Que o Senhor seja com ele. Abençoe a vida do Lucas, que no sábado que se aproxima, segundo a Tua bondade, deverá completar mais um ano de vida, 12 anos de vida, Senhor. Abençoe a vida desta criança e de toda a sua família. Seja conosco na noite de hoje, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amor, a porta está encostada aqui. Deixa eu cumprimentar quem não cumprimentei ainda, aproveita e dá um toque, por favor. Os últimos que eu cumprimentei aqui foram a Dona Dulce e o seu Nilson. Não, eu tinha cumprimentado a Rosimar também, não é? A Rosimar Oliveira, que é nora. Não, é nora, não, ela mora. Meu pai, ela mora em Vilhena, Rondônia, olha. Oi? Ah, Rosimar é o Rosimar. Ô, Rosimar, desculpa. Nossa vida, hein? Acho que de tudo de ruim que eu já fiz aqui, matéria de trocar nome, cônjuge, eu acho que a pior coisa que eu fiz agora foi trocar o sexo. Nossa vida. Rosimar, é o Rosimar Oliveira, que mora em Vilhena, Rondônia. Presbítero Elias, eu já havia cumprimentado. Presbítero Nilson, Vânia, Júlia, Isa, e a Caris, que também já entrou aí. Luiz Roberto. Boa noite a todos vocês, porque doravante eu só vou cumprimentar agora no finalzinho, gente. Só lá no finalzinho do estudo, se Deus quiser. O que nós vamos fazer agora, depois se eu tomar um pouquinho de água. É mulher mesmo. Ô amor. Ô amor. Então a Rosimar não é homem, é ela. Minha mulher me atrapalhou aqui, ó. Ô meu pai, tem misericórdia. Aí ela vai dizer que é porque o tablet está com a tela toda teia de aranha. Mas, Rosimar, perdoa a minha esposa e perdoa-me também, tá? Viu? Então, não, Rosimar, eu falei certo, não falei, Rosimar? Então, e fico muito feliz você de tão longe em contato conosco, conectado aqui. Que bom, Rosimar. Nós vamos, meus irmãos, se Deus quiser, até por volta de umas 8h30. No meu relógio, eu estou muito bem aqui assessorado. Esse relógio marca 7:13, o de lá marca 7:08 e o que está me transmitindo eu nem sei. Então eu vou me orientar por aquele de lá. E aí nós iremos, se Deus quiser, até às 8h30, não por aquele relógio, é óbvio, mas às 8h30 de acordo com o horário de Brasília, hein? Abram as suas Bíblias aí em Romanos, no capítulo 8. Hoje eu vou ter que ler tudo aqui sozinho, porque minha mulher me abandonou, né? Mas ela no finalzinho vai estar de volta, se Deus quiser. Ela não quer nem colocar a carinha aqui para dar boa noite para vocês, porque vocês já sabem, né? Eu não preciso me maquiar, eu não preciso ficar me embelezando para poder aparecer para vocês. Mas a mulherada aqui em casa, às 4, né? Ó, Romanos 8,
31 a 39. O cântico que nós entoamos agora é baseado aqui, hein? Abre aí a sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, certo? Então vou repetir, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, tá? Então Romanos 8, de 31 a 39 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí destas coisas vocês vão ter que olhar todo o capítulo 8 lá do início, tantas coisas que Paulo menciona aqui, olha, né? E ele está falando da certeza, da garantia da salvação, né? Feita, conquistada em Cristo, e o penhor do Espírito Santo, que vem em negrito, inclusive, aqui no texto traduzido, na versão aqui do João Ferreira de Almeida. Mas aí, então, depois de colocar tudo isto, o apóstolo Paulo vai encerrar o capítulo assim, olha: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Nós vamos mencionar um versículo lá de trás, para ter uma ideia, mas já dá para ter uma noção, não é? Eu vou destacar aqui, porque eu não pus no texto, mas vou destacar aqui que o texto, o capítulo começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí vai falar sobre a lei do Espírito da vida, não a lei do pecado, a lei que aponta para o pecado, mas a lei que em Cristo dá a vida, livrou da lei do pecado e da morte. Então aí vai dizendo: o que foi impossível à lei, agora foi possível em Cristo Jesus. Não é? Então depois Paulo vai dizer, lá a partir do versículo 12, assim nós somos não devedores à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Vou falar um pouco sobre isto, não é? E vai dizer para nós que nós todos somos guiados, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí mais à frente vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. E aí ele continua dizendo, mais adiante: o Espírito semelhantemente nos assiste, porque Paulo tinha dito aqui, não é? Porque a criação aguarda o momento da sua restauração, nós aguardamos a nossa restauração, os filhos de Deus aguardam este momento, e lá no versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E aí, aquele clássico texto que nós conhecemos: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois de falar tudo isto, Paulo vai dizer: diante de todas estas coisas, à vista de todas essas coisas, a garantia conquistada por Jesus, não é? A certeza de que nós não estamos mais condenados, Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, potestade está aqui, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavras lindas, não é? Palavras profundas, maravilhosas e lindas. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos fale ao coração, que nos ilumine com a sua palavra e nos fortaleça, nos edifique. Então eu convido você que mais uma vez feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Senhor Deus bendito, rogamos neste momento pela iluminação do Teu Espírito, a fim de que o Senhor fale ao coração de cada um, Senhor, cada um de nós. Os que estão perto, aqui em Bauru, os que estão mais distantes, São Paulo, outros lá na Baixada Santista, na Baixada do Vale do Ribeira, Baixada Santista, no Vale do Ribeira, a Rosimar lá em Rondônia, abençoe a vida dela, Senhor. Seja com cada casal, cada vida, cada família que se conecta a mim nesta noite para estudarmos juntos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Que o Senhor use de misericórdia para conosco. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pessoal, no texto de hoje, nós estamos diante de mais uma ocasião. Quem escreveu essa carta dispensa comentários, porque nós já temos falado reiteradamente aqui, que Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então nós estamos aqui em mais uma ocasião em que ele é um instrumento de Deus para encorajar pessoas oprimidas e perseguidas por causa do Evangelho. O contexto de Paulo, vocês já sabem, eu tenho falado, era um contexto de intensa perseguição. Então ele foi morto na prisão e foi a época em que os apóstolos também morreram, uma ocasião de muita perseguição. E muitos cristãos foram mortos nesta época. Em meio aos muitos embates que nós hoje, em pleno século XXI, estamos enfrentando, sofrendo, nada é mais reconfortante do que saber, pelas palavras, pela boca do apóstolo Paulo, que Deus que nos salvou de uma terrível condenação, porque nada, nem a morte física, pode ser comparada ao terror da condenação. Então, nada é mais reconfortante do que saber que Deus, que nos salvou desta terrível condenação, também deu todos os passos, fez tudo para viabilizar este plano de salvação, mesmo quando nós ainda desejávamos seguir pelos nossos próprios caminhos, caminhos estes totalmente opostos à vontade de Deus. Deus viu, então, inimigos em nós. Isto é o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, né? Nós que éramos antes inimigos de Deus. Ele viu inimigos em nós. Mas o que é que ele fez? Ele decidiu amar-nos, não é? Pagar o preço do resgate destes inimigos, chamar estes inimigos e neste estado nosso de miserabilidade aos farrapos, sem qualquer condição de sair, não é? Do estado em que nós estávamos, Deus também decidiu compartilhar conosco, não é? O seu estado de glória. Não é? Então, tirando-nos da miséria, tirando-nos da morte. Ele resolveu compartilhar conosco de uma vida de nível elevadíssimo que palavras não descrevem. Mesmo antes de toda a concretização do plano salvífico, porque esse plano vai culminar na eternidade. Então Deus que nos salvou agora, nos santifica agora, nos livra agora, trabalha e lapida cada um de nós agora, de tal maneira que no final de todo esse processo, então nós estaremos na eternidade e desfrutando plenamente da glória que Ele compartilhou conosco ao nos tirar desse estado de miséria e de morte espiritual. Muito bem, ser uma pessoa vencedora é muito bom, não é? Você já deve ter conquistado muitas coisas, como eu, coisas simples na vida e que nos dão muito prazer, muita satisfação, muita alegria. Mas melhor do que ser vencedor
determinadas coisas, determinadas batalhas, algumas delas renhidas, difíceis, não é? Melhor do que ser vencedor é ser vencedor de obstáculos, de adversidades, de problemas que às vezes nos levam até nos abater. É do mesmo modo como Cristo foi e venceu, ser com Ele aqui qualificados como mais que vencedores. Porque isto significa estar acima das situações mais críticas que se levantam diante de nós. Nós que estamos num período complicado, nós precisamos ser qualificados como mais que vencedores. Porque se nós somos apenas como todo mortal, meros vencedores de tantas lutas que nos advêm ao longo da vida, então, quando esta vida nossa terminar, e mesmo antes que ela termine, sempre ficará faltando algo muito maior e que está à disposição pela misericórdia de Deus, enquanto há vida. Enquanto se respira, enquanto se pode tomar uma decisão, enquanto se pode refletir sobre pecados, sobre uma vida que precisa ser transformada, então há ainda a esperança de estar acima deste nível, de ser apenas um vencedor. Ficou legal colocar assim, não é? Ser apenas um vencedor, porque nós podemos em Cristo, ser mais que vencedores. Então não é em vão que o propósito de Deus na salvação é exatamente este, né? Nos fazer, conforme o texto que nós acabamos de ler aqui, né? Que cada pessoa salva da condenação seja moldada, trabalhada à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver aqui, de novo, eu transcrevi, então eu vou ler para vocês aqui. O versículo 28 nós já lemos, né? Mas o que nós precisamos refletir mais está no versículo 29 de Romanos 8. Se tiver com a sua Bíblia aberta, dê uma conferida aí. Porque o que está escrito é o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os destinou antes. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Note o propósito: para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, diante deste grande privilégio aí, desta responsabilidade sem precedentes, porque ser semelhante a Jesus é uma bênção, mas traz uma responsabilidade que não se pode medir. Então, este é o propósito, ser conforme. Diante deste privilégio, repito, e desta grande responsabilidade, pergunto: como você se vê, ou como você na realidade se analisa à luz da expressão mais que vencedores? Você acha que você se enquadra aí? Ou você se vê como todo mundo lutando em meio a uma pandemia, lutando com problemas de família, lutando com problemas de trabalho, tendo que lidar com problemas de enfermidade, diversos tipos de enfermidades? Você se vê como todas as pessoas lidando com os mesmos problemas, ou você entende que Deus tem algo muito maior para propor em Cristo Jesus, o seu Filho, e aqui Paulo vai chamar de mais que vencedores. Então, é uma pergunta que eu não posso responder por você. Cada um analisa e cada um responde de acordo com a sua realidade. O nosso propósito hoje, meus irmãos, é mostrar que esse título magnífico tem implicações. E nós pretendemos enumerar aqui algumas considerações primordiais a partir do texto que nós acabamos de ler. Então, anotem aí, quem puder. Eu não sei quem vai estar me ajudando hoje. Minha esposa disse que dá conta de anotar lá. Se não, Vânia, por favor, então vou acionar vocês aí do outro lado para que anotem para mim, viu? Os cristãos, vou dividir em 3 pontos como eu tenho feito. Os cristãos são mais que vencedores porque eles vencem o inimigo. Aqui é o inimigo, está no singular. Coloca aí, ó. Porque o cristão é mais que vencedor porque ele vence o inimigo. Vence o inimigo. Versículo 31
nos faz uma pergunta que deve nos levar a um raciocínio muito profundo, viu? Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Paulo coloca desses termos? Nós vamos, no andar da carruagem, eu vou tentar explicar para vocês a razão desta pergunta, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? João Calvino, comentando aqui este texto, diz que este é o único, fazendo menção de Deus, Deus que é por nós, este é o único suporte a sustentar-nos em cada tentação. E aí eu já começo a dar a minha resposta da importância desta pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, João Calvino já diz, ele ou este é, a razão de Deus ser por nós, é o único suporte que nós temos em cada tentação ou em cada provação. Calvino diz mais, se Deus não nos for propício, nenhuma confiança sólida poderia ser concebida, ainda quando tudo parecer sorrir-nos. Pense nisto. Vou repetir. Se Deus não for a nosso favor, nenhuma confiança sólida pode ser concebida. Eu não posso estar seguro de nada, mesmo que tudo pareça bem comigo. Porque se eu, com Deus, eu estou seguro, mas sem Deus eu estou fatalmente perdido. Posso ter uma vida, aos olhos humanos, razoavelmente boa, mas em meio às lutas eu descubro as minhas fragilidades. E se Deus não é por mim, eu me vejo solitário, desesperado, perdido numa situação muito difícil. Note que não são aqui as possibilidades humanas que nos dão a garantia de sermos mais que vencedores, não. Mas é esta certeza de que Deus é de fato por nós. Se Deus não é por mim, eu vou vencer algumas coisas, alguns desafios na vida, qualquer um pode. Os homens não são totalmente fracassados, não, no mundo não são. Quanta gente bem-sucedida está aí legitimamente, não porque defraudou alguém, mas porque trabalhou, lutou. Quanta gente tem uma boa saúde, porque cuida, porque trata, se alimenta bem. Então os homens não estão totalmente condenados ao fracasso no mundo. Eu disse no mundo, mas isto não passa da qualificação de vencedor. Eles são simples vencedores em determinadas áreas da sua vida. Mas Paulo está nos chamando a atenção para o fato de que um cristão, aquele que foi chamado eleito, a quem Deus conheceu de antemão, também destinou antes de eles existirem, para serem conformes à imagem do seu Filho. A estes Deus chama de mais que vencedores através do apóstolo Paulo. Então vejam aqui ainda a pergunta que é feita no versículo 34 do texto que nós temos aqui nas nossas mãos. Quem os condenará? Se Deus é por nós, a pergunta é, quem os condenará? É Cristo Jesus quem os justifica, que está posto um pouquinho antes do versículo 34. E agora ele vai reforçar o argumento. É Cristo Jesus acrescentando, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, que coisa maravilhosa, intercede por nós. É uma obra completa. Vejam só, eu disse que Deus deu todos os passos. Então aqueles que ele conheceu antes, também os destinou antes para em Cristo serem feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora, Paulo pergunta, quem é que vai condenar? Foi Jesus quem o justificou? Ou antes morreu, ou antes ressuscitou? Foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou? E continua dizendo, e ainda intercede
né? De acordo com o versículo 34, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem poderá condenar aqueles que são aqui qualificados como mais que vencedores? Seja na vida, seja na morte, isso é lindo, o que está sublinhado aqui, a separação entre Deus e os seus filhos é impossível. Grave o que eu estou dizendo. Aqueles que foram conhecidos antes da fundação do mundo por Deus, eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, santificados, chamados, transformados e agora são justificados, são diante de Deus defendidos, Deus, Jesus Cristo é o nosso mediador, é aquele que advoga a nossa causa diante do Pai. Quem é que pode se levantar e dizer para Deus assim, apesar de todo o poder que o Senhor tem, apesar de toda a sua obra não poder ser desfeita, então eu lamento, mas eu vou tirar umzinho desse seu aqui e vou colocá-lo na condição de condenado. Nunca, nunca. Porque quando Deus colocou do seu Espírito no coração destes homens e mulheres, para chegar ao ponto de Paulo dizer nós somos mais que vencedores, isto nos coloca todos aqueles que foram feitos filhos de Deus em Jesus Cristo numa condição de impossibilidade de separação de Deus, de qualquer tipo de rompimento. Na lista, observe aí que Paulo apresenta, até os anjos estão incluídos. Eles não são capazes de romper esses laços dos filhos de Deus com o Pai. Com isto, Paulo está reconhecendo, ou recorrendo, desculpem, ao que de mais poderoso existe abaixo de Deus. Mostrando ainda que nem mesmo tais poderes ou potestades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muito bem, continuamos. Começando pelo nosso inimigo desde o Éden, Paulo transmite aqui, meus irmãos, uma confiança de que nada pode colocar os eleitos de Deus na condição de condenados. Nada. O inimigo das nossas almas se especializou nesta área, né, de condenar. As suas investidas não são maiores do que a justificação que Cristo conquistou por nós na cruz. Deixa eu só dizer para vocês uma coisa. As meninas estão brincando no quarto. Espero que não esteja. Se estiver interferindo aqui, coloca aí no comentário para que a Márcia veja lá no outro cômodo e possa falar com as meninas que estão lá no quarto brincando muito alto. Viu? Tá bom? Então vamos seguir aqui, viu? A Karen já tomou providência lá. Obrigado, minha filha. Muito bem. Embora, vamos seguir meu raciocínio aqui. Começando pelo nosso inimigo desde o Éden, Paulo transmite confiança de que nada pode colocar os eleitos de Deus na condição de condenados. Eu estou retomando o raciocínio porque eu tive que abrir um parênteses aqui, não é? O inimigo das nossas almas se especializou nesta terrível tarefa, qual seja, as suas investidas para tentar levar à condenação aquelas pessoas que foram justificadas por Jesus Cristo. Impossível, embora ele tenha se especializado em tentar, ele jamais conseguiu e jamais conseguirá. Então, embora ele continue e continuará condenado, em relação aos que estão em Cristo Jesus, a realidade é completamente outra. Observe aí no primeiro versículo do capítulo 8 que eu li agora há pouco, olha. Agora, pois, já nenhuma condenação há, não é haverá, está no presente. O apóstolo Paulo não está dizendo que a certeza, a garantia da salvação é para o futuro, não.
Aqui no versículo 1 ele está dizendo agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus queridos, Deus é sempre maior. E Deus é infinitamente mais poderoso do que tudo quanto nós podemos imaginar que existe debaixo dos céus. Tudo. Ou lá nos céus, né? Tudo. Deus é infinitamente maior. Por isso Paulo fala com muita tranquilidade. Primeiro perguntando, quem os condenará? E depois encerra dizendo, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Ele nos fez mais que vencedores. Então, a segurança de vitória do apóstolo é tão grande que ele, após fazer uso da expressão, eu estou bem certo. Ah, que coisa linda! É uma certeza, meus irmãos, que às vezes escapa da gente mesmo, né? Não tem muita gente que às vezes tem dúvida, será que Deus vai me salvar? Será que Deus... se eu merecer... Olha, se merecer, não. Se merecer, Deus não vai salvar ninguém, porque ninguém merece. Mas mesmo aqueles por quem Cristo morreu, às vezes são tomados por dúvidas. Mas o apóstolo Paulo não tem nenhuma dúvida. Ele diz, eu estou bem certo. Então ele procura abranger as coisas mais assustadoras possíveis, mostrando que tudo parece querer separar-nos de Deus. É como se todas as coisas quisessem dividir o indivisível. Os filhos de Deus não se dividem do Pai. Eles em Cristo foram feitos um, não com Deus, né, com o Pai. Eles são participantes pela graça de Deus dos atributos incomunicáveis de Deus, mesmo o homem decaído também o é, né, há atributos incomunicáveis, mas há outras qualificações que são resultantes da presença viva de Cristo no coração desses filhos. Ele está lá, ninguém vai entrar no coração de uma pessoa salva, redimida, resgatada e expulsar Jesus e falar, agora pronto, você já não está mais salvo e está então condenado. Ninguém, porque ninguém pode se comparar a Deus. Ninguém pode medir forças com Deus. E num primeiro momento eu fiz questão de pegar o pior dos nossos adversários, que é o arqui-inimigo de Deus. Ele não pode mudar isto. Ele não pode reverter isto. Ele está derrotado. Mas os filhos de Deus a quem ele tenta fazer cair, Paulo chama de mais que vencedores. Muito bem. Aí eu pergunto, você se considera participante da vitória que Cristo alcançou sobre o inimigo? Lá na cruz? Você vive como quem de fato e de verdade conquistou essa vitória? Você teme os adversários, os inimigos que você tem numa esfera espiritual? Porque nós estamos falando do inimigo anjo, né, decaído. Você está preparado para todos os intentos malignos de destruir a sua confiança e comprometer a sua fé em Deus? Você se sente pronto? Você é realmente mais que vencedor, provando através da sua supremacia sobre o adversário. Nós devemos ter esta humildade em relação às pessoas, não é? Nunca olhar para o outro nos achando melhores do que quem quer que seja, porque todos os homens são merecedores de condenação, todos, indistintamente. E há muitos que Deus ainda vai retirar também da condenação eterna e salvá-los usando os mesmos critérios que usou para salvar todos aqueles que já foram e são salvos. Já não estão mais sob esta terrível condenação. Então, o cristão é mais que vencedor porque ele vence o inimigo. Agora, quem estiver anotando para mim aí, vamos ao segundo ponto. O cristão é mais que vencedor porque ele vence as investidas humanas. Eu vou correr agora um pouquinho, porque já estou indo daqui a pouco, tem que falar sobre o terceiro rapidinho, né? Então ele vence as investidas humanas, esse é o segundo ponto. O cristão é mais que vencedor porque ele vence as investidas humanas. Então lembre-se do que está escrito lá no Salmo 23, né? No versículo 4. Ainda que eu ande
Pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda o Salmo 56:11 diz: em Deus ponho minha confiança e nada temerei. Olha a pergunta, agora saímos da esfera dos anjos e descemos ao nível dos homens. Que me poderá fazer o homem? Pergunta o salmista. Ou ainda no Salmo 3, versículo 6, que diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Se Deus é por nós, faça sempre a pergunta: quem será contra nós? Isto é ainda muito mais evidente nas palavras de Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 15, versículo 18, quando ele vai dizer que se o mundo, não é o que o mundo odeia o cristão, não é? O mundo é esse estado de inimizade contra Deus, odeia o cristão. Então Jesus, no capítulo 15 de João, no versículo 18, diz assim, olha: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, palavras de Jesus. Então, o próprio Paulo, aqui que está escrevendo em Romanos, foi alvo de inúmeros maus tratos sofridos nas mãos, não foi nas mãos do diabo, não foi nas mãos de anjos decaídos, foi nas mãos de pessoas, de homens, pessoas como ele. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esta classe de adversários também está presente aqui no texto que Paulo faz menção. O próprio ser humano, que deveria se entender, se ajudar, se amar, mas na realidade, infelizmente, dentro desta classificação da criação que é o ser humano, o homem se levanta contra o homem e é capaz de fazer barbáries, coisas que são piores do que o que os animais são capazes de fazer. São mais do que animalescas, monstruosas. Há homens que agem mais do que monstros, piores do que monstros. No entanto, em todas as ocasiões, nós, por meio da vontade humana e pecaminosa que existe em nós, este é outro ponto sério que nós precisamos pensar, podemos nós, com a nossa vontade humana e pecaminosa, tornar nós adversários de nós mesmos. Veja o que foi dito aqui em Romanos 8, versículo 13, hein, do texto que nós lemos. Então vamos voltar lá. Romanos 8, 13 diz assim, olha: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É o que está no versículo 3. Então, fazer morrer a natureza terrena, meus queridos, é esforçar-se por escravizar a própria vontade, em vez de ser escravizado por ela. É o contrário. Escravizar aqueles desejos, aquela propensão para a pecaminosidade, fazer disto um refém de uma vontade maior que me domina, que é a vontade de Deus. Então, esta vontade humana é uma armadilha sutil e terrivelmente perigosa. É preciso estar constantemente vigilante aí, porque como nós vamos fugir de nós mesmos? Como? Como nós poderemos nos livrar daquilo que a gente gosta, livrar de nós mesmos, da nossa própria vontade, se não for pela obra e ação do Espírito Santo na nossa vida? Nós seremos um adversário difícil para ser vencido. Então é possível que alguém até se gabe de não ser controlado pelo inimigo devorador. Fala assim, o diabo tem poder sobre mim não. Mas esse alguém não deve se esquecer que a própria vontade, a sua própria, também pode ser devoradora quando ela nunca é contrariada. Mesmo quando se admite que a palavra de Deus, pessoas que dizem que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática, como está escrito no versículo 13, pessoas que fazem essa afirmação não estão com isto provando que elas não são dominadas pela própria vontade. E o versículo 13 aqui do capítulo 8 está chamando a atenção para isto,
para fazer morrer esta vontade humana. Se viverdes segundo a carne, vontade própria, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, dominardes a própria vontade, vontade esta pecaminosa, humana, certamente vivereis. É o que Paulo está dizendo. Então é esta vontade aí que nos expõe quando nós somos envolvidos por situações que a razão é incapaz de explicar. Quando nós somos submetidos a intensos sofrimentos, meus irmãos, deixa eu corrigir aqui uma palavrinha, ok? Quando nós somos submetidos a intensos sofrimentos e diversas tribulações, há um conflito. Há muitas vezes um conflito entre o que eu quero e o que Deus quer. Esse conflito parece crescer muito na hora da tribulação, na hora do sofrimento, na hora da angústia, porque eu não quero sofrer. Eu não quero adversidade para mim. Eu não quero ficar doente. Eu não quero ir para o hospital. Eu não quero ficar à beira da morte, sofrendo. Seria anormal se alguém dissesse, não, eu quero. Não, eu não quero. Eu não quero mesmo ser preso, eu não quero ser levado à fogueira por causa do Evangelho. Não quero no sentido de, não é isso não é masoquismo, não é? Não é o prazer do homem falar assim, não, eu só vou ficar realmente feliz se eu estiver morrendo. Que seja por causa do Evangelho, aí eu vou ficar muito feliz. Não, se a gente puder viver bem e terminar a nossa vida sem ir para a boca de um leão, é melhor, você não concorda comigo? Se a gente puder viver até o último dia sem ser levado para uma cruz, é melhor, você também não acha? Entretanto, se estas situações vierem a surgir, então a nossa fé vai ficar inabalável, porque a velha natureza, ela está dominada. Nossa fé é inabalável. Nós não seremos perturbados por causa dos nossos sofrimentos, nem dos comuns, aqueles dos quais todos participam, e nem daqueles que são motivados por alguma perseguição, né, em função da nossa fé. Então, vamos ficar atentos, meus irmãos, nós que sofremos, todos nós lutamos para que a nossa fé nunca se abale, porque nós somos, repito, mais que vencedores. Ser mais que vencedor pode ser, como o apóstolo Paulo, terminar a vida numa prisão em nome do Evangelho e ser mais que vencedor. Aos olhos humanos, isso é um paradoxal, isso é paradoxal ou é contraditório, mas porque nós vamos colocar aqui, não é? Vai além do visível, que é o nosso último ponto lá. Jesus, por vezes, afirmou que não veio ao mundo para fazer a sua vontade própria, mas para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então, isto caracterizou basicamente a vitória de Cristo contra o inimigo e contra as provações da própria carne. Quantas vezes, pense você aí comigo, Jesus foi injuriado. Quantas vezes Jesus foi provado, perseguido, castigado, e no entanto, como diz o apóstolo Pedro, ele preferiu entregar tudo àquele que julga retamente todas as coisas, apesar de todo o poder que Jesus sempre possuiu. Aí eu termino esse segundo ponto, vai dar tempo de terminar. Qual tem sido a sua postura em relação à sua vontade, sua própria vontade? Qual tem sido a sua postura em relação à vontade dos que são seus amigos, próximos, familiares, mas cujas vontades estão num sentido contrário à vontade de Deus? Como você tem se comportado diante das pressões que as pessoas fazem sobre as decisões que você precisa tomar durante toda a sua vida? Como você tem se comportado diante das inclinações da própria vontade? Baseado nestas respostas aí, você diria que é mais do que vencedor? Você pode responder, eu não posso. Só posso responder por mim, não é? Então vamos voltar aqui só para lembrar. O cristão é mais que vencedor porque vence o inimigo. Segundo, porque vence as investidas humanas. E agora, em último lugar, porque herda
a vida eterna. Que coisa linda! O cristão é mais que vencedor porque ele é herdeiro da vida eterna. Então, quem estiver escrevendo, anota para mim aí, porque herda a vida eterna. Então, este, podemos dizer, seria aqui um dos enfoques principais deste texto, né? Uma vez que ele não se reporta, como eu disse lá no início, a simples vencedores. Né? É mais do que isso. Pessoas que conseguem vencer dificuldades que podem ser resolvidas aí com recurso do próprio mundo, elas são simplesmente vencedoras. E olha, há muitas possibilidades de resolver inúmeros problemas com alternativas que nós encontramos aqui mesmo durante toda a nossa vida. Isso nos faz vencedores, mas simplesmente vencedores. Às vezes não dá para vencer. Né? Aqui no mundo, às vezes não dá para vencer. Mas o texto não se refere a este nível. O texto se refere aos que estão acima deste nível, muito mais acima. Aqueles que estão acima das vitórias e das conquistas terrenas. São aqueles que foram eleitos, foram chamados, foram justificados, foram glorificados. Vejam aqui no versículo 30 do texto que nós lemos hoje. Diz assim, aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Paulo está falando de pecadores como você e eu. Deus, com a sua mão misericordiosa, nos tirou de um poço de lama, de podridão, lá do fundo, e nos elevou a um nível incomparavelmente superior. É possível olhar para uma pessoa de aparência mais simples e humilde e, no entanto, não perceber que ela está bem acima de tantos outros que ostentam muita pompa, status e muito poder. Lembre-se do que está escrito lá em 1 Coríntios 1, 26, 27. O texto diz assim, olha, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então esse foi o quadro vivido por Jesus diante do poderoso governador Pôncio Pilatos. Estão lembrados? Jesus estava diante dele ali humilhado, banido da sociedade, mas trazia dentro de si um grande segredo. Jesus é mais que vencedor, o herdeiro de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Emanuel, Deus conosco, mas Pilatos não podia ver isto. Deus é tantas outras coisas maravilhosas que os olhos humanos são incapazes de enxergar. E olha que coisa linda, é exatamente isto que Deus faz com aquele homem miserável, pecador, que está indo para a condenação. E quando muda sua natureza, aí sim ele se enquadra em Romanos 8, nestas lindas palavras de Paulo, já agora não há nenhuma condenação. Então lembre-se aqui daquela situação do filho pródigo, estão lembrados? Quando ele parecia ter tudo, quando ele parecia ser tudo e poder tudo, ele estava vulnerável e totalmente exposto a cair. E caiu. De súbito, foi na fraqueza que ele pôde ser trabalhado, olhou para si, viu o seu estado de miserabilidade e diz, eu não mereço ser tratado como filho. Eu vou pedir ao meu pai para me tratar como um trabalhador. Que situação eu cheguei? Então, quando ele se enxerga, o quadro se reverte, não é? Então, muda o caráter. O pai, quando o recebe em casa, então o recebe agora na condição de um filho. Por quê? Diz o pai, esse estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Isto agora não se desfaz nunca mais. É claro que utilizando a parábola para poder ilustrar aquilo que de fato é o que ocorre na vida
daqueles que foram salvos por misericórdia. Eu estou caminhando para o final, viu, gente? Enquanto seus olhos se fixaram no presente, no caso do jovem, do filho pródigo, enquanto os seus olhos fixaram no presente, nas coisas que ele podia consumir aqui e agora, ele não era ninguém. Ele era um homem despreparado, esbanjador, inconsequente, imaturo, irresponsável. O jovem filho pródigo não era ninguém. Somente quando os seus olhos se elevaram e a sua mente se transportou para a casa do seu pai, ele lembrou, né? Aí deu-se início a uma realidade completamente nova. Então, esta é a condição de todo aquele que é aqui qualificado como mais que vencedor. Suas vitórias, suas conquistas não são niveladas pelas aparências, pelo que pode ser exposto em uma vitrine e encher os olhos, não. O que habilita alguém a ser considerado assim está no seu interior e é refletido no seu corpo inteiro e tem os fundamentos estabelecidos nos valores da casa paterna, da casa eterna, nos valores celestiais. Todos nós, você e eu, precisamos ter esse supremo alvo na nossa mente. Nós não devemos nos contentar com nada menos do que ser a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele é vencedor, assim também ele faz com que cada um, por quem ele deu a sua vida, justificou, resgatou, também participe da sua vitória e participe da sua glória na sua vinda. Seja durante esta vida, enquanto nós sofremos, é possível viver acima dos problemas. Seja quando os nossos dias terminarem. Então é de olhos fixos na eternidade que nós vamos reunir condições para atravessar as nossas tempestades, as nossas tribulações, vencer as nossas adversidades, vencer tudo aquilo que nos abate e nos testa no quesito fé, não é? Testa o valor da nossa fé. Eu encerro, portanto, perguntando: você é como Jesus? Você tem procurado ser como Jesus? Está no mundo, como eu, mas os seus olhos estão fixos na eternidade? Você traz dentro de si um tesouro que os olhos humanos são incapazes de enxergar? Você tem vivido como embaixador no reino dos céus no mundo? Tem demonstrado que o mundo não é o seu lugar e que as coisas transitórias não são nada mais que, como diz o apóstolo Paulo, Paulo refutou como esterco as coisas da vida, que para muita gente é ouro, é maravilhoso, extraordinário. Paulo falou: essas coisas eu refutei como esterco para mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero que você seja vencedor, mas eu desejo mais do que isto, porque se você for um simples vencedor, a vida pode terminar de uma forma muito trágica e ser o início de uma eternidade de um terror indescritível. Então, minha oração é para que Deus faça de cada um de nós, se é que ainda não fez, não é? Que Ele faça daqueles que ainda não são, verdadeiramente mais que vencedores. Que Ele, assim, por misericórdia, nos abençoe. Amém. Eu vou pedir, já que a Márcia chegou aqui para me passar a relação de vocês, vou pedir que ela faça essa oração final, viu? E depois eu vou despedir de cada um aqui, tá bom? Então, amor, por favor. Senhor nosso Deus, obrigada por Tua palavra, Pai amado. Obrigada por promessas deixadas a nós, saber que o Senhor, ó Deus, nos elegeu, nos predestinou e nos faz, ó Deus, não vencedores, mas mais do que vencedores. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela salvação, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Graças te damos, ó Deus. E abençoe, ó Pai, todos que estiveram conosco nesta noite. Abençoe seus lares, suas vidas, que Tua graça seja sobre cada um. E faz-nos sempre jus, ó Deus, a esse título de mais do que vencedores. Que a nossa vida possa realmente, ó Deus amado, demonstrar que somos comprados,
ó Deus, pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz. Obrigada por esta hora, esses momentos que passamos juntos aqui. Abençoe-nos, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Ronelis, vou ficar devendo o seu hino porque o horário hoje não permite, viu? Vou despedindo aqui, pessoal que chegou. Algumas vezes travou, eu acho que é por causa do roteador que estava... Ok. É porque hoje é feriado, gente. Então aqui o prédio deve estar congestionado, viu? Então quando a internet está congestionada, não só no prédio, né, na região, quando está congestionado, esses travamentos acontecem mesmo. Pode ser aqui, pode ser aí no de vocês também, tá? Feriado é assim mesmo. Então, ó, boa noite para Beth, Dona Alvina, Sandra, Loide, Ronieres, Luzia, Maria de Jesus, Dona Zilda, Luciana Edgar, Lívia, Lucas, Jonatas, Edna Lopes, Jean, Marina, Claudemir, Celso Couto, Joaninha, Lafayette, Presbítero Garmes, Lídia, Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Fátima Bezerra, Marta Elias, Maria Xavier, Dona Dulce, seu Nilson, Rosimar de Oliveira, Rosimar de Oliveira, lá de Vilhena, Rondônia, Presbítero Elias Feitosa, de São Luís, Presbítero Nilson, Vânia, Isa, Júlia, Luiz Roberto Martins, Presbítero Bill, Niceia, Ana Albertina, Valmir, saudade de você, Valmir, Gabi, e seu digníssimo esposo, Laurivete, Márcio Saito, que alegria ter você aí, Tico, Larissa Cardoso, Jean Santos, Maria Aparecida, Renata Cardoso e a Silvana Batista. Silvana, essa Silvana aqui é do Eísio, né? Silvana Batista, acho que é. Ó, se for, um abraço pro Eísio, né? Espero não estar arranjando marido para você, viu, Silvana? Porque eu tenho uma outra Silvana Batista, casada com Eísio, que são da igreja lá em Santo Amaro. Meus irmãos, Deus abençoe. Domingo, às 9 da manhã, retornaremos, aí sim, transmitindo lá da nossa igreja a escola dominical. Que Deus seja com todos, com a sua graça, com o seu infinito amor. Amém. Beijão no coração, orem por nós. Orem por nós. E nós estaremos orando por vocês. Vamos orar uns pelos outros. Deus é grande. Vivamos como mais que vencedores. Até breve, se Deus quiser.